Livro O Preço do Poder de Deus que Opera Milagres, de A. Allen. Capítulo 13. Coisas pessoais. Esses são os 11 pontos. À medida que eu os expus, creio que Deus os tornou reais para você e os usou para lhe trazer mais perto dele e numa posição para ter o poder de Deus que opera milagres em sua própria vida. Sem dúvida, várias vezes você deve ter se perguntado o que seriam aquelas duas coisas que eram tão pessoais para mim. Este capítulo tratará deste assunto de coisas pessoais. Eu não posso lhe dizer o que eram aquelas duas coisas, pois, do fundo do meu coração, sinto que o Senhor não gostaria que eu fizesse isso. Mas, à medida em que você lê este livro, lê a Bíblia e espera diante do Senhor em oração, tenho certeza de que você também encontrará algumas coisas pessoais. Oro para que você tenha sido inspirado a prosseguir, abre aspas, para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, fecha aspas. Veja Filipenses capítulo 3, versículo 14. Prossiga até que Deus esteja agindo em sua vida no poder operador de milagres. Esforce-se seriamente pela perfeição à vista de Deus e por estar em sua vontade perfeita. Abre aspas, todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e, se porventura pensais doutro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Fecha aspas. Veja Filipenses capítulo 3, versículo 15. Esta é a promessa de Deus. Você jamais precisará saber o que eram aquelas coisas que Deus me mostrou como sendo meus próprios, pessoais, pecados de estimação, os quais foram apontados pelo nome. Mas você precisa reconhecer seus próprios pecados de estimação, os quais lhe impedem de ter o poder que Deus quer que você tenha. Percebi em minhas viagens como evangelista e em experiências adquiridas em pastorados que a maioria das pessoas tem um pecado de estimação, o qual elas têm mimado, acariciado e alimentado por anos. O seu pecado assediante, Paulo o chama de, abre aspas, pecado que tenazmente nos assedia, fecha aspas. Veja Hebreus capítulo 12, versículo 1. Paulo diz também que este pecado precisa ser abandonado se quisermos ganhar o prêmio no fim da corrida. Abre aspas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Fecha aspas. Veja Hebreus capítulo 12, versículo 1. Muitas pessoas boas que poderiam ter sido obreiros cristãos eficazes têm se tornado tão desanimados pelos pesos excessivos dos quais não se desembaraçaram que há muito tempo abandonaram a corrida e se tornaram céticos, até mesmo questionando as palavras de Jesus com respeito a sinais que se seguem e ao poder que Deus prometeu ao crente para que fizesse as obras que Cristo fez. Muitos na terra hoje estão agora mesmo quase desistindo de toda a esperança de conhecer a Deus na plenitude de seu poder. Não desista. Fique a sós com Deus. Busque-o sinceramente, custe o que custar, até que ele lhe revele qual é o seu pecado de estimação, até que ele mostre a você o que precisa ser limpo em sua vida, antes que você possa experimentar o poder de Deus. Um jovem rico, certa vez, veio a Jesus, ansioso para saber o que estava errado com a sua experiência religiosa. Ele estava tão ansioso que, literalmente, veio correndo e caiu aos pés do mestre. Quando perguntou, o que farei? Jesus respondeu, abre aspas, só uma coisa te falta, fecha aspas. Cristo então colocou o seu dedo no pecado de estimação do rapaz e o instruiu a como se livrar dele. Veja Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 21.
À medida em que buscar ao Senhor, lembre-se que Ele é sempre fiel em colocar o dedo dele em seu pecado de estimação, como fez com o jovem rico. Falhar em colocar este pecado sobre o altar fará com que você também se retire entristecido, como aconteceu com o jovem. Quando Deus fala com você, não importa quão baixinho seja, obedeça. Livre-se daquele pecado de estimação e prossiga com Deus. Seu pecado de estimação é o pecado que você não quer que o pregador pregue a respeito. É o pecado para o qual você está sempre pronto a dar uma desculpa. É o pecado que, ainda que não admita que seja um pecado, você prefere praticá-lo quando acha que ninguém vai ver. É o pecado que mais facilmente cativa você. É o pecado que você está sempre pronto a defender. É o pecado que faz com que nuvens de dúvidas e remorso atravessem o seu céu espiritual sempre que você realmente necessita contactar a Deus. É o pecado que você está mais indisposto a abandonar. É o pecado que você pensa que é tão pequeno que dificilmente Deus veja e ao mesmo tempo tão grande que você sente que jamais conseguiria viver sem ele. Ainda assim, é o pecado que deveria ser defenestrado, caso contrário você sairá da corrida. E por último, é o pecado que você continuamente tenta acreditar que é apenas uma fraqueza. Seja honesto consigo mesmo e chame-o de pecado. Não chame o ciúme de vigilância. Se você é uma pessoa avarenta, não se chame de econômico. Se você é culpado do pecado de orgulho, não o disfarce de respeito próprio. Se você é um daqueles que constantemente exagera, ou seja, estica a verdade, admita que o que não é verdade é uma mentira. Você está amarrado por um demônio obstinado, ou seja, que persiste no erro? Tome cuidado, ou você se orgulhará de ser uma pessoa firme. Se o seu pecado assediante é a luxúria, ou seja, pecado sexual, não se desculpe dizendo que a sua natureza é ter muita vontade sexual. Não chame a crítica de dom de discernimento, nem se considere um bom juiz da natureza humana. Você anda irritado e murmurando? Satanás lhe dirá que você é nervoso e que não há o que fazer quanto a isso. Vamos lá, amigo, seja honesto consigo mesmo e com Deus. Dê nome aos bois. Se é pecado, chame-o de pecado. Prostre-se diante de Deus, peça a Ele que o liberte e faça de você um vencedor. Sem dúvida, muitas pessoas se desculpam por seus muitos pecadinhos, dizendo: ora, todo mundo faz isso. Lembre-se, você não pode moldar sua vida com base no erro de outras pessoas. Como você sabe se Deus não falou com elas muitas vezes sobre essas mesmas coisas? Não seja culpado de desobediência como elas. E, ainda que Deus não tenha falado com elas sobre isso, lembre-se da exortação de Jesus a Pedro quando este perguntou o que seria exigido de outro discípulo. Abre aspas, que te importa a ti? Segue-me tu. Fecha aspas. Veja Evangelho de João, capítulo 21, versículo 22. Consagração tem muito a ver com coisas pessoais. É tirar de nossas vidas as 1001 coisinhas que, em si mesmas, podem não ser pecados, mas que, se permitirmos que fiquem, tomarão o lugar que Cristo deveria ocupar. Como exemplo, muitos cristãos professos admitem que não leem suas Bíblias tanto quanto deveriam. Dizem que estão tão ocupados que simplesmente não têm tempo para lê-las. Contudo, essas mesmas pessoas têm tempo para ler todos os jornais diários, os quadrinhos, muitas revistas e romances. A conclusão é uma só. Esses quadrinhos, revistas e romances são mais importantes para elas do que a palavra de Deus. Essas coisas expulsaram Cristo de seu lugar de direito na vida dessas pessoas. Parte dessa leitura em si mesma realmente é pecaminosa e grande parte é inofensiva, porém, tomam o lugar de Cristo nas vidas dessas pessoas. Milhares dos que professam ser crentes no Senhor Jesus Cristo hoje
teriam mais poder em suas vidas se o tempo que gastam assistindo aos jogos, novelas e dramas intermináveis fosse empregado em ouvir a voz de Deus sozinhas no quarto de oração. Essas são algumas das raposinhas que destroem as vinhas, destruindo as uvas tenras e impedindo que o povo de Deus frutifique. Veja Cantares, capítulo 2, versículo 15. A vida de muitos seria muito mais poderosa se o tempo que gastam na frente da televisão assistindo uma luta livre, claro, eles não iriam a um teatro, fosse usado com os seus joelhos dobrados, lutando contra Satanás, abre aspas, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Fecha aspas. Veja Efésios capítulo 6, versículo 12. Nem sempre são os pecados graves e grandes que estão entre o homem e Deus. De fato, os pecados que parecem privar a maioria das pessoas do melhor que Deus tem para elas são as coisas que todo mundo faz. Eu iria mais devagar ao dizer todo mundo. Aqueles que estão carregando um fardo por causa deste mundo perdido, enfermo pelo pecado, que rejeita a Cristo e destinado ao inferno, aqueles que estão fazendo as obras que Cristo prometeu que fariam, que têm os sinais seguindo o seu ministério e que estão trazendo libertação aos necessitados, já há muito tempo abandonaram aquelas coisas. Você pode estar certo em dizer, quase todos em minha igreja fazem estas coisas erradas. Mas não se esqueça que, enquanto estão fazendo essas coisas, eles também estão se perguntando por que não têm o poder de Deus que opera milagres e não exercem os dons do Espírito. Muitos da mesma multidão até se perguntam se estão preparados para o arrebatamento. Muitas vezes, após pregar sobre a vinda do Senhor, tenho feito o apelo ao altar às pessoas que não sabem se estão prontas para a vinda de Cristo. Às vezes fico até surpreso com o grande número de pessoas que levantam suas mãos e que professam ser salvas e até mesmo cheias do Espírito. É evidente que muitos dos assim chamados santos de hoje não estão nem mesmo vivendo uma vida suficientemente vitoriosa para saber se estão prontos para o arrebatamento. Eles não conseguem ter o poder operador de milagres consistentemente. Eles podem ter uma resposta à oração de vez em quando, mas nos tempos em que vivemos e a condição do mundo ao nosso redor exige mais do que isto. Você não pode modelar sua vida de acordo com essa multidão. Há somente um cuja vida é digna de ser modelo para nós. Este é Jesus. Algumas pessoas podem não estar dispostas a aceitar os ensinos sobre santidade encontrados neste livro. Não tenho nenhuma desculpa para dar se você não estiver disposto. Eu citei Jesus por todo o livro. Se você discorda de Jesus, então é melhor você examinar-se melhor e começar a concordar com Deus. Abre aspas, andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo, fecha aspas. Veja Amós, capítulo 3, versículo 3. Se você quiser andar com Deus e ter poder em sua vida para fazer as obras de Deus, está na hora de concordar com Ele. Quando você concordar totalmente com Deus, isto colocará você em discordância com algumas outras pessoas. É melhor você concordar com Deus, mesmo que, ao fazer isso, seja necessário discordar de outras pessoas cujas opiniões em tempos passados você tenha honrado e respeitado. Muitos hoje vivem para agradar aos outros e a si mesmos, em vez de agradar ao Senhor. Chega um momento na vida de cada pessoa quando ela se encontra numa encruzilhada na estrada. Homens de Deus e poder de todas as épocas chegaram a uma encruzilhada e escolheram o caminho que parecia difícil e que trouxe perseguições, sofrimento e poder por causa da aprovação de Deus. Outros chegaram diante da encruzilhada e escolheram o caminho que parecia mais atrativo e viram que este caminho os levou à prosperidade, popularidade e destruição. Imagine Ló, sobrinho de Abraão, pensando sobre qual o melhor caminho a seguir. Havia o vale regado
e em seu centro a próspera cidade de Sodoma. Certamente, este era um caminho mais fácil do que voltar às acidentadas e desoladas colinas. Ló estava certo que poderia estar entre aquele povo no vale, cuidando de sua própria vida e não participar do pecado deles. E até o fim Deus considerou Ló como homem justo, porém ele não tinha o poder de Deus. Nem sequer foi capaz de tirar seus próprios genros da destruição de Sodoma, pois Ló lhes parecia como alguém que zombava deles. Veja Gênesis capítulo 19, versículo 14. Este caminho mais fácil ainda está aberto para aqueles que o escolhem, mas graças a Deus por um caminho melhor que também está aberto. Este caminho está marcado pelas pegadas de homens como Moisés que, abre aspas, pela fé, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Fecha aspas. Veja Hebreus capítulo 11, versículos 24 e 25. Este caminho também está marcado pelas pegadas de José que, quando chegou a esta mesma encruzilhada, escolheu se manter puro, ainda que isso significasse passar anos na prisão sem nenhuma garantia, exceto em sua alma, de que um dia fosse solto. E também as pegadas de Daniel, que, como jovem escravo, recusou-se a beber o vinho do rei e que mais tarde conservou seu compromisso com Deus, mesmo que isso significasse ser lançado na cova dos leões. Esses homens disseram não para Satanás, a fim de que dissessem sim para Deus. Moisés comparou os prazeres e tesouros do Egito com o chamado de Deus e decidiu em favor do chamado de Deus. Moisés sabia que os prazeres do pecado durariam somente por um tempo. Abre aspas, ele considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas. Fecha aspas. Moisés tinha um verdadeiro senso de valores. Quantos hoje em dia não têm este senso? Essas pessoas parecem pensar que as maiores riquezas são as do Egito, em termos de hoje, Hollywood, Broadway ou Wall Street. É impossível dizer sim para Deus enquanto não dissermos não às coisas do mundo. Aqueles cujas mentes estão focadas nas coisas mundanas rapidamente teriam avisado a Moisés que ele estava fazendo uma escolha muito imprudente, abrindo mão de tantas coisas por tão pouco. Mas Moisés recebeu a sua recompensa. Ele se tornou um amigo de Deus, alguém que falava com Deus face a face. A face de Moisés brilhou tanto com o esplendor da glória de Deus que as pessoas não conseguiam suportar nem mesmo olhar para o seu rosto. E operando juntamente com Deus, Moisés conduziu 3 milhões de pessoas da escravidão para a liberdade e, vez após vez, as viu milagrosamente livradas e guardadas pela mão de Deus, de tal modo que, abre aspas, entre as suas tribos não houve um só enfermo. Fecha aspas. Veja, livro de Salmos, capítulo 105, versículo 37. Verdadeiramente, esta é a recompensa que buscamos hoje, que sejamos capacitados para trazer salvação e libertação às pessoas. E Deus está dando esta recompensa a muitos hoje que têm ouvido sua voz e obedecido ao seu chamado. Pessoas que têm dito não para o mundo e sim para Deus. Deus no passado buscou, abre aspas, um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse. Fecha aspas, veja Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. Deus está procurando por tais homens hoje. A santidade de Deus exige que ele envie julgamento ao mundo pecaminoso. Somente a presença dos justos no mundo retém as torrentes de julgamento. Moisés se colocou na brecha pelos filhos de Israel e suas vidas foram poupadas. Veja Êxodo, capítulo 32, versículos 10 e 11. Abraão se colocou na brecha por Ló e sua família quando estavam em Sodoma. E se Ló tivesse reunido ao seu redor um grupo de pessoas justas, salvas de seus pecados por meio de seu testemunho e influência, poderia ter se colocado na brecha por toda a cidade de Sodoma. Veja Gênesis capítulo 18, versículo 23
e capítulo 19, versículo 15. A geração na qual vivemos hoje é uma geração perversa, como aquela no meio da qual Ló viveu. É uma geração enferma pelo pecado e condenada ao julgamento. A ira de Deus já está pronunciada contra todo aquele que participa da perversidade do mundo. Mas Deus não tem prazer em derramar o julgamento. Agora, como nos dias passados, ele procura um homem, qualquer homem ou mulher que ame as pessoas o suficiente para fazer os sacrifícios necessários para estar na brecha, para impedir a tempestade de julgamento, para ter a tempestade batendo em suas costas, enquanto levanta sua voz em alto e bom som, implorando ao povo que escape da ira vindoura. O mundo está preparando o cenário para a última grande cena da grande história, a história do homem sobre a terra. Breve a cortina se levantará para essa última cena, o terrível período da tribulação, quando a ira de Deus será derramada sem medida sobre um mundo perverso, do qual os últimos justos já terão sido arrebatados. As nuvens estão se juntando, já está relampejando, os trovões já estão estrondando, rajadas de vento que precedem a tempestade podem ser sentidas com frequência e força cada vez maiores. Abre aspas, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Fecha aspas. Veja Evangelho de João, capítulo 4, versículo 35. Mais do que nunca é urgente que os servos de Deus coloquem a obra da colheita à frente de qualquer outra coisa. Que eles façam a obra, abre aspas, pois a noite vem, quando não se pode trabalhar. Fecha aspas. Veja Evangelho de João, capítulo 9, versículo 4. Estamos num tempo em que todo o poder que Deus já providenciou precisa ser usado para salvar o máximo possível desta preciosa colheita antes que a tempestade venha. Este é um tempo em que você e eu precisamos encontrar a brecha na qual Deus quer que estejamos e permanecer ali, fiéis e firmes. Quão triste foi quando Deus esperançosamente procurou por um homem que ficasse na brecha, mas teve que continuar sua declaração, abre aspas, mas a ninguém achei. Por isso eu derramei sobre eles a minha indignação, com o fogo do meu furor os consumi. Fecha aspas. Veja Ezequiel capítulo 22, versículos 30 e 31. Deus ainda está procurando por homens para se colocarem na brecha. Ele ainda está procurando por trabalhadores para a colheita. Ele oferece os mesmos salários, as mesmas recompensas para os que vierem nesta última hora, como para aqueles que já enfrentam o calor da batalha. Tudo que Deus pede é uma resposta rápida ao seu chamado e fidelidade em cumpri-lo. Você dirá sim a este chamado de Deus? Você dará a ele o seu tudo? Você aceitará o melhor dele, ou seja, o poder de Deus que salva a alma e opera milagres para levar libertação aos perdidos, enfermos e sofredores? Muito tem sido feito pela libertação da humanidade por meio de santos homens e mulheres de Deus, desde o tempo do justo Abel até agora. Mas, ao olhar para a palavra de Deus e ver as poderosas promessas de Deus e os milagres que foram operados em ocasiões quando alguém ousou crer, fico convencido de que está para ser visto o que Deus faria com um homem ou mulher que concordasse com Deus até as últimas consequências e jamais duvidasse em seu coração. E que imenso poder seria liberado contra o inimigo destruidor da humanidade, ou seja, Satanás, se um grande exército de homens e mulheres, unido, decidisse permanecer firme nas promessas de Deus e crer em Deus por seu poder operador de milagres. Você pode ser essa pessoa ou alguém que faz parte desse grande exército. Deus está procurando por um homem. Você se apresentará? Você será este homem?